Esse capítulo, sem dúvidas, foi totalmente impressionante e teve hype, emoção, empolgação. Haruardo, domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo onde irei falar tudo o que eu achei, como foi, o que eu gostei, sobre Black Clover e o capítulo de número 259, por conta de que, eu vou ser honesto, foi um capítulo impressionante. Já tô pagando de fanboy mesmo, mas fazer o quê? O capítulo foi bom desde o começo até o final. Vocês sabem, quando eu vejo que tem um probleminha, eu até faço a minha crítica, mas talvez esse probleminha possa virar algum acerto no próximo capítulo, não é mesmo? E esse capítulo ele foi 100% perfeito, porque ele foi a conclusão da batalha, até que enfim Dante da Tríade Negra perdeu a batalha. E eu fiquei feliz porque eu quero que você pense, a última cena mostrou Black Farm se desmaterializou, mas não o braço do capiroto. E isso é bacana, que nem um Kohai disse no vídeo anterior, o Asta fez a troca equivalente, comentário 10/10, parabéns meu jovem. Por conta de que literalmente foi isso, a barganha do demônio pode ser chamada assim, é até melhor, né, troca equivalente, ficou muito engraçado esse comentário. Mas pra todo caso, eu gostei, porque realmente o Asta, ele sabia, era a última, como posso dizer, o último caminho, era a única escolha que ele poderia fazer, e eu acho que foi bom, por conta do quê? Isso é o tipo de cena que não vai acontecer tão cedo em Black Clover. E eu diria que talvez pro Asta vender outra parte do corpo dele, talvez daqui 70 capítulos. Eu acho que daqui 70, num clímax, talvez contra um inimigo formidável, o Asta faça isso. Mas eu duvido que o Tabata Sensei vai fazer tão cedo isso. E por que eu digo isso? Por conta que esse tipo de cena, eu não sei se tem a necessidade de acontecer novamente. Eu acho que se o Tabata Sensei quiser talvez aproveitar e trabalhar o demônio tomando o controle do corpo do Asta, ele pode fazer só com o braço. E o que eu quero dizer com isso? Se você lembrar, no início da batalha contra o Dante, a gente vê que o Asta, devido às filosofias serem diferentes, perde contra o Dante. Me desculpa, eu falei isso nos vídeos anteriores, quando foi o foco, o Asta perdeu. Ele foi com o dilema protagonista Shounen, mas o dilema dele não funcionou. Ele caiu no papinho do Dante e, após ver o seu companheiro supostamente ser morto, se descontrolou. Se o Asta conseguisse ter mantido o controle, ele não tinha virado lá no capiroto encarnado. E acontece que ele caiu que nem o Dante falou, no exemplo. E foi interessante porque ele mostrou o verdadeiro lado humano. Por que isso tem de tão interessante no momento atual, Haru? Se essa é sua curiosidade já sobre o que eu estou falando. Eu quero que você pense que o Dante, ele fez todo esse joguinho, só que o Asta foi manipulado e o demônio dele pegou a chave e conseguiu possuir o corpo dele. E o Asta só fluía anti-magia naquela época. E se você for pensar, agora o Asta não tem mais o corpo dele 100% dele. É o corpo 90% do Asta, 85% e 15% do demônio. Afinal, o braço dele não é mais o braço de um humano, é o braço de um demônio. Então, se você for pensar, eu acredito que trocas equivalentes, barganha do demônio, não é mais necessário ser feita. Porque o demônio dele já conseguiu fazer uma vez, tomar o controle por tempo limitado. Quem dirá agora que tem o braço encarnado no corpo do protagonista? Então, ao meu ver, se o Tabata Sensei quiser fazer com que o Akuma, digamos, possua o corpo do Asta 50% por tempo limitado, mas que cause problemas, eu acho que não vai precisar mais de barganha, eu acho que por si só com o braço consegue. Como o Tabata Sensei pode trabalhar isso, é uma questão que a gente só vai ter respondida logo logo, e isso se ele quiser fazer com que o Asta perca o controle. Mas eu acho que pelo que está sendo apresentado, eu acho que o Asta ainda vai perder o controle mais uma vez. Eu acho que a data ainda é incerta quando vai ser, se vai ser ainda nesse arco, se vai ser no arco novo, após Spade, mas eu não confiaria tanto, digamos, que o Asta vai ter mais o controle 100%. Afinal, se ele já perdeu quando ele tinha o controle total do corpo dele, quem dirá agora, não é mesmo? Mas isso é só uma informação a mais, esse papinho a gente pode levar para outros vídeos, ainda mais quando for mostrado outros capítulos. Só é algo que eu desejava falar aqui com vocês já, uma impressão minha, supostamente algo que o Tabata Sensei pode fazer. Mas para todo caso, focando então no capítulo. Como eu disse, não é mais o braço do Asta, sim o braço do capiroto, ansioso para ver a reação do Yami e dos seus companheiros. Mas eu já quero dizer algo que talvez eu confirme e ainda fale quando for mostrada a reação deles, dependendo de como for feito no próximo capítulo. Eu acho que era ideal o que o Asta fez. Por conta do quê? Não tinha solução. O Asta não ia querer perder os membros dele, a família dele. Então, se ele não fizesse isso, como eles poderiam vencer? Então, é compreensível. Eu espero que o Yami, como os companheiros, não deem um puxão de orelha. Por conta de que, se o Asta não fizesse isso, não teria mais ataques sincronizados. A gente viu, o Asta, ele ficou poderoso em 6 meses, mas não para enfrentar o líder principal da Tríade Negra. Então, é compreensível todas as condições que foram impostas. Mas, para todo caso, acredito que já falei bastante um pouco sobre essa cena, espero abordar isso nos próximos capítulos, então continuar a falar do capítulo. Eu acho que foi bacana também
a cena do Yami dando a katana pro Asta, pra mim foi talvez a melhor cena do capítulo. Por conta de que eu quero que você pense que tem toda uma simbologia em modos. Eu quero que você veja desde o começo, até mesmo o flashback do Asta, a cena que o Yami fala que o Asta tem que se levantar, ajudá-lo, porque ele está contando com o Asta. Depois o Asta fez tudo isso para cumprir as expectativas do Yami. Era uma única maneira dele conseguir sincronizar ataques coordenados. Depois a gente vê o sorriso dos dois se divertindo. Sério, pra mim foi muito emocionante isso, porque querendo ou não, era a alegria do Asta tá correspondendo expectativas, era a alegria do Yami vendo que eles poderiam vencer a batalha. Então quando as katanas, Ken, as espadas do Asta foram seladas, a gente fica, caraca, 1 segundo, 2, 3, o Asta vai perder essa forma, tem tempo limite. Acontece que, como é que ele pode utilizar? Se ele tentou com todas as espadas fazer ataque, o Dante tá precavido, ele tá jogando as espadas para longe. O que o Asta pode fazer? A gente vê daí que o Yami, tipo, só fala, pega emprestado a minha e joga na maior naturalidade. Isso foi uma cena de impacto. A gente vê o olhar perplexo do Asta perante o Dante, ainda se interliga, digamos que na surpresa de ver o Yami dando sua katana, e assim, o Asta só flui anti-magia numa espada que nem era dele, faz o golpe final pra acabar com o Dante. Sério, isso foi impressionante. Quanto que eu quero que você pense, isso é uma coisa totalmente nova. Não é mais resquícios de um Akuma, é o poder definitivo, como foi mostrado na primeira página. Tudo bem, eu posso estar, digamos que muito animado, frenético, mas não tem como, é o que eu tô sentindo, que eu quero passar aqui pra vocês em vídeo. Querendo ou não, o Asta, ele só tinha o poder das espadas dele, do grimoado dele, mas ele só fluía anti-magia, né, pro corpo dele, através da Black Form, mas a gente nunca viu ele pegar uma espada pra fazer isso. Então agora que ele consegue fazer isso, é interessante, porque eu quero que você pense, tudo bem, é um tempo limitado, mas pensa um escudo anti-magia, pensa um arco e flecha anti-magia, pensa qualquer espada anti-magia, isso chega a ser muito interessante. Como foi mostrado, você está utilizando-se do meu poder, o seu corpo não aguenta por tanto tempo, mas quando aguentar nesse tempo limitado que você está utilizando-se, você é praticamente imbatível. Isso é interessante, é uma habilidade, é uma técnica nova do Asta. Querendo ou não, é o poder demoníaco, só que é o poder definitivo verdadeiro da antimagia. Ele poder fluir a antimagia em certos objetos e armas chega a ser interessante. E o mais curioso é o Yami ter dado essa confiança já sabendo que o Asta poderia fazer isso. Eu acho que é muito interessante isso, porque a gente já vê no começo do capítulo, o Yami pensa, essa radiação de antimagia está fluindo agora através do braço dele. E é interessante, porque o Yami desconfiou, mandou a katana já sabendo que o Asta poderia fazer isso. E foi algo totalmente novo, porque ele confiou cegamente e o Asta conseguiu fazer isso. Então chega a ser interessante porque é uma técnica nova, como a gente viu, é o poder verdadeiro do Akuma. Só que eu quero que você pense, agora o Asta, ele tem as espadas dele que estão em outro nível, né, porque são as espadas originais, mas digamos que numa ajuda, em qualquer batalha, ou se o Asta quiser, imagine agora o revestimento que ele pode ter de armas em torno de si. Ele pode revestir tudo de antimagia e assim ele aprimora armas novas e vai atacando. Não são as armas principais, mas chega a ser interessante. O maior problema é que o Asta, talvez ele só consiga fazer essa técnica no momento atual através, né, do braço no modo de tempo limitado. Eu gostaria de ver isso com o braço de Akuma, mas sem ele utilizar-se da Black Form. Eu acho que daí seria mais interessante para o próprio Asta. Mas a gente ainda não sabe muito em torno do braço, como eu disse, a gente vai ter que esperar. Mas não deixa de ser interessante, afinal o braço está em outro nível, o Asta está utilizando do poder verdadeiro, ele flui antimagia em qualquer objeto a partir de agora. Esse é o verdadeiro poder do Asta agora, e talvez só seja um de diversos poderes, não é mesmo? A gente viu que o foco dele é antimagia, mas o que mais ele pode nos proporcionar, não é mesmo, meu querido Tabata CC? Mas, por todo caso, eu gostei, acho que foi interessante, foi uma cena fantástica por conta de que ele fluiu na espada inteira do Yami e assim fazendo um corte mortal das sombras. Vemos que o Dante é derrotado e a gente fica hypado, né? Porque finalmente foi a conclusão do Dante da Tríade Negra. Eu diria que foi diversos capítulos sendo trabalhados para chegar no momento de clímax e agora a gente está mais hypado pelas informações que podem ser dadas agora sobre a transformação nova do Asta. Com isso, eu diria que agora vamos falar parte por parte desse capítulo, o que eu achei, mais gostei, e o que ainda temos que prestar atenção em determinada cena, que foi de certa maneira bem rápido, mas vamos falar então sobre Black Clover, seu capítulo mais recente, o capítulo de número 259, que fica mais conhecido como o verdadeiro poder da antimagia de Asta é finalmente mostrado.
Começando a falar sobre o capítulo de uma maneira bem rápida, porque se você for prestar atenção, o capítulo ele foi transformação do Asta, mostra uma cena de ação e a conclusão, então vamos lá. Eu acho que é interessante porque o demônio do Asta fala numa conversa bem natural. Então, meu moleque, olha, 50 segundos é o seu tempo máximo no momento atual. O seu corpo não aguenta mais que isso, você quer explodir, quer se demais do seu corpo, porque é isso, você vai morrer se você continuar nessa forma por mais que esse tempo que eu te disse. Então, ou você mata esse psicopata imortal narcisista nesse tempo, ou game over. E acontece que o Asta fala, é mais do que suficiente, confia em mim, eu não vendi meu braço à toa pra tu, eu vou acabar com ele. E vemos então que a batalha se intensifica, Dante toma precauções por conta de que ele quer fazer ataques a longa distância perante Asta, porque ele percebe o novo poder de Asta. Nesse momento, Yami também percebe a radiação da antimagia e vê que Asta está no nível que ele pode acabar com Dante, e assim eles começam a coordenar, sincronizar ataques em conjunto. O interessante disso é que o Yami vai apoiando muito o Asta, tipo, esse é meu garoto, acaba com esse demônio aí. E ele fala, tipo, vai Asta, você consegue. E o Asta, tipo, ainda fala, tipo, apoiando também, torcendo para o Yami. Sorewa Kuchino Serifu Yami Dancho. Como você também vai conseguir, capitão? Vamos, eu também conto com você. Então é legal, por conta de que a gente vê muito a relação deles e muito mestre-discípulo. Nos capítulos anteriores, eu sei o que eu falei, mas esse capítulo me dá aquela vibe que eu tanto falava que eu queria ver, porque a gente vê, digamos que o apoio do pupilo com o seu mestre, e não tem como, quando acontece eu vou exaltar a relação discípulo e mestre do Asta e do Yami. E foi interessante porque eles estavam se divertindo numa luta mortal. E o mais interessante de tudo isso é que o Fígaro percebe e fala, esses dois estão no outro nível. Tipo, é isso que ele quis dizer. Porque ele pensa que tá sendo uma luta surreal e eles estão ainda sorrindo, como se fosse uma luta qualquer que um dos lados não vai morrer no final. Nesse momento vemos que a luta vai se intensificando, né? Conforme foi mostrado as falas do Fígaro, as falas do Asta, do Yami, os ataques. Vemos que o Asta pega todas as espadas dele pelo nome, né? Shikuma, Demon Destroyer, entre várias outras. Peço desculpas porque eu não lembro o nome de todas as espadas. Só que acontece que conforme ele pedia, o Dante já usava precaução, digamos que das raízes dele, e mandava para longe as espadas. Então esse era o maior problema, porque o Asta não conseguia pegar a espada dele para efetivar os ataques. Então vemos que no último momento, quando ele chama Mitsuma, a primeira espada, a que ele utiliza-se como prancha voadora, acontece que não deu certo, porque a raiz ficou, digamos, entrelaçada na espada. E nesse momento o Asta pensa o que ele poderia fazer, por conta de que ele pediu todos os apoios da espada, só que o Dante já jogou elas para longe, e a contagem regressiva, o demônio tá falando, ó, 10, faltam 20 segundos, 5, vai acabar, você falou que ia acabar com o narcisista. E daí acontece que, na maior naturalidade, cena final, Yami utiliza-se do corte mortal da Black Moon, acaba dissolvendo Dante. Dante tá achando que vai conseguir vencer porque ele fala, eu sou Dante da Tríade Negra, com isso eu sou imortal. E acontece que não foi isso não, meu querido, por conta de que o Yami, na maior naturalidade, após ter feito a Black Moon, antes da regeneração se der por completo, joga a espada pro Asta. E a sua katana, dando uma vibe muito emocionante, digamos como pode pegar a espada do seu mestre, o Asta pega a espada, flui anti-magia, 1 segundo, corte mortal, e assim acaba a batalha, por conta de que Asta fala, essa é a nossa vitória, e o capítulo se conclui com uma grande hype para o próximo. Sem dúvidas, perfeição é a melhor definição. Ótimo capítulo, gostei, foi extraordinário a maneira dessa conclusão que o Dapata se nos proporcionou. Eu ainda enfatizo, querendo ou não, Dante da Tríade Negra foi o melhor usuário de Akuma a ser desenvolvido até então. Acho que eu posso falar isso, muitos podem falar, mas ainda o desenvolvimento do Zeno vai ter, Haru. E eu também acredito que vai ter, principalmente porque talvez tenha revanche contra um certo cavaleiro do Alvorecer Dourado. Mas, para todo caso, pensa na Megícula, por exemplo. Tudo bem, ela vai ter desenvolvimento na revanche contra a Noere. Mas se você for ver, eu acho que talvez o autor já queira ter desenvolvido tudo do Dante, porque talvez ele não seja mais relevante daqui pra frente. Talvez o foco só fique para a Megícula, para a Vânica, para o Zeno, por conta de que a gente vê um pouco da ideologia do Dante, a gente vê um pouco do passado do Dante, a personalidade do Dante. Se a gente for ver, a Megícula junto da Vânica mostra um pouco da personalidade, mostra um pouquinhozinho do passado, mostra um pouco dos poderes, e a gente poderia esperar mais delas quando elas foram mostradas, por conta de que elas, desde o início, são um grande foco, querendo ou não, digamos que do pós-time skip, até um pouquinho antes. Então quando você pensa nisso, você até fica meio que, nossa, poxa, mas o Dante foi muito mais trabalhado. Mas eu acredito que é por conta de que talvez, a partir de agora, os usuários de Akuma que sejam relevantes a ser desenvolvido, sejam apenas Zeno e Vânica. Pelo menos é o que eu acredito. Eu ainda tô muito em dúvida sobre o que pode acontecer com o Dante. Não duvidaria, né, que um aliado dele chegasse ali e o salvasse,
Mas eu prefiro acreditar que agora ele vai ser interrogado pelas autoridades mágicas do Reino de Clover. Eu prefiro olhar por essa perspectiva. Mas nunca dá pra saber o que pode acontecer, né? É só lembrarmos do arco lá do Byakuya da caverna, toda aquela tragédia que aconteceu. Então pode ser que nesse capítulo, nos próximos seguintes, também ocorra outra tragédia. Mas para todo caso, o que eu quero dizer é que o Dante, ele apresentou muito, digamos que, em torno do seu personagem. Então eu não acharia muito relevante ter outra revanche, digamos que ele conseguir fugir. Pelo menos é o que eu acredito. Só se ele conseguir desbloquear o mal de 100% demônio. Daí é outra história. Daí tudo bem ele poder voltar. Mas pra mim, eu acho que ele é um inimigo que foi tão formidável, eu acho que não tem por que tocar nele de volta. Mas é só minha opinião, tá, gente? Pode ser que depois eu queira ver mais batalhas, dependendo do que for mostrado envolvendo ele. O que eu quero dizer é que esse capítulo também, ele foi muito bom por isso, pela conclusão do Dante, e por alguns pontos em torno do Asta, que eu diria que ficam de 2 a 3. Querendo ou não, o uso dessa anti-magia em modo definitivo chega a ser interessante. Por um conta que eu quero que você pense, é muito prazeroso, emocionante, é empolgante ver, né, o modo do Asta, a transformação dele, mas vamos pensar, eu acho que é interessante agora o braço dele ser braço de um capiroto, por conta de que não seria possível agora o Asta fluir anti-magia dentro do seu interior do que apenas pegar pela espada dele, por conta de que a gente via o Asta, ele conseguia utilizar-se da anti-magia por não ter mana nenhuma, mas isso fluía daí diretamente para o corpo dele. Agora que ele vendeu e tem o braço de um demônio, não seria possível, digamos que, o corpo dele ser revestido um pouco de anti-magia, já ter esse fluidez dentro do seu interior, das suas células? Eu acharia interessante, porque agora não necessariamente ele precisaria utilizar-se só da espada. Talvez com o braço ele consiga. Eu ainda fico muito curioso em torno do braço dele, né? Foi a primeira vez, né, que o braço realmente apareceu em definitivo. Então tem muita coisa ainda a ser abordado. Mas, por exemplo, Noari, qualquer outro mago que tem mana dentro de si, é dentro do seu interior. Então não seria bacana o Asta ter, digamos, antimagia dentro de si, através do braço do capiroto? Eu acho que é bacana. É uma possibilidade do porquê também o Tabata Sensei já aproveitou em fazer com que o Asta tivesse o braço de um demônio dentro de si agora. Pode ser que sim, pode ser que não. Chega a ser interessante também por conta de que pode ser que ele perca o controle. Algo que eu já falei no início do vídeo, mas algo ideal. Pouco a pouco ele vai tendo, digamos que, a alma dele corrompida. E assim uma batalha pode acontecer. Ou até mesmo a opção mais razoável que pode acontecer logo, daqui um dia, daqui 100, 150 capítulos, o Asta corta o braço dele, né, pra, digamos que, tirar essa barganha do demônio, digamos que tirar a conexão para que o demônio não consiga controlá-lo por completo. Eu acho que isso é um pouco como muito provável de acontecer, não no momento atual. No momento atual o braço vai continuar assim, mas em um dia pode ser que o Asta corte o braço dele, o autor faça isso, até porque é um dos personagens daí poderosos que não tem o braço, então pode ser que isso aconteça. Mas daí se o Asta fizer isso, então dificilmente ele vai trocar daí outras partes do corpo dele por partes do corpo do demônio. Daí eu já tô dizendo, se acontecer o braço do Asta ser cortado, daí ele também não corta outras partes, ele não faz mais acordo. Então também é uma outra possibilidade de acontecer. Para todo caso, muito novo, eu acredito que temos que esperar mais informações, próximos capítulos, para daí a gente voltar a tocar nesse assunto. Mas até então, já disse algumas possibilidades do que eu acredito. E acredito que com isso, praticamente eu apresentei tudo que eu queria falar sobre esse capítulo. E com isso, vamos para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que você espera que aconteça para o próximo capítulo de Black Clover? Próximo capítulo de Black Clover, eu diria que devemos esperar muita hype com empolgação. Eu acho que o fato de mostrar um pouco do braço do Asta deve ocorrer, uma conversa básica, só que eu não espero também grandes coisas que sejam respondidas. O Tabata Sensei não é o tipo de autor que ele já vai colocar tudo no próximo capítulo, ele vai abordar isso parte por parte. Eu talvez coloque uma expectativa a mais que talvez o Akuma do Asta apareça mais uma vez, mas acho pouco provável, mas é minha opinião. Para todo caso, uma coisa é certa, a gente vai ter a opinião do Yami e dos seus companheiros em torno de ver o braço dele, digamos que desmaterializado. Ou melhor dizendo, materializado, né, no corpo do capiroto. Isso provavelmente eu coloco 100% de chance que deve ter. Tipo, é muito nonsense o autor mostrar, digamos, eles conversando e tipo, ah, esse é um braço novo e tipo, não falarem nada. Então, provavelmente vai ter. Para todo caso, eu acho que também chega a ser interessante por conta de que se o Dante realmente foi derrotado, está inconsciente, a gente vai ver o Figaro possivelmente indo para o reino de Clover ou indo para Hurt, e assim pedindo por reforços para eles meio que prenderem o Dante. E aí a história se interliga, assim eu espero, por conta de que, dependendo de onde o Figaro for, ele vai ver destroços. Se ele for para o Alvo de Senhor Dourado, ele vai ver o esquadrão dizimado. Se ele for para o reino de Hurt, ele vai ver várias explosões. Então, se ele for para o reino de Clover, talvez ele saiba o que aconteceu. Então chega a ser interessante porque assim a história vai se juntar finalmente, vai, digamos, ter uma reunião séria, eu acredito que, das autoridades de Hurt e Clover.
Então eu já espero que isso seja mostrado um pouco no próximo capítulo. Também não podemos esquecer que o Tabata CC pode já fazer uma sequência de alguns minutos terem se passado, mas eu ainda acredito que vai seguir sequência, digamos que após o Asta falar a frase dele e não ter nenhum corte. Pelo menos assim eu espero. Para todo caso, acho pouco provável a Noelle aparecer, então assim já diminui um pouco a parte do Fira do Ipahurt, mas não é impossível, por conta de que o Tabata Sensei, ele trabalha em alguns momentos, né, sequências de cena, mas não é algo que ele faz muito, digamos que na obra dele, várias sequências no mesmo capítulo. É algo que eu já percebi, digamos, pelo menos nesse pós-time skip. E com isso, eu diria que a possibilidade de personagens como Fegorion ou algum outro capitão de Clover aparecer é grande. Mas lembrando, se o Fiddle for para outro local para pedir por reforços, eu acredito que isso deve acontecer. Ele não fez isso porque antes não tinha escolha, ele seria morto se ele fizesse. Então isso deve acontecer agora. Mas para todo caso, quem sabe? Eu diria que a melhor maga para isso seria a Dorothy, não é mesmo? Pela magia do mundo dos sonhos dela, prender esse tipo de inimigos poderosos, esse tipo de mago. Então, como ela mesma já falou no pós-arco dos elfos, é para isso que a magia do Waro Yume Sakai existe, né? O mundo do glamour, o Sakai, Yume no Sakai. Então, eu acho que é interessante isso por conta de que ela pode aparecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Relembrando, tô colocando muita expectativa por conta de que essa parte já se concluiu. Então, personagens antigos podem aparecer, lembrando, primeira vez deles pós-time skip. Então, fica bacana isso. Não acho que a Charity vai aparecer. É uma grande personagem, poderia aparecer, ainda mais pela relevância que está tendo, né, no anime, mas não coloco fichas tão altas. Eu ainda já vou estar feliz se algum mago de Clover aparecer no próximo capítulo. A gente não sabe realmente se vai acontecer, mas, para todo caso, acredito que o próximo capítulo mostre eles prendendo Dante, ou um aliado resgatando Dante, ou magos de Clover e Hurt se reunindo para ter uma conversa séria sobre tudo o que aconteceu. Para todo caso, expectativa tá alta. Imagine o Damation aparece e vê o braço do Asta, só vai melhorar, né, a conversa, mas para todo caso, eu queria ver, digamos que a opinião do Rei Mago em torno do que o Asta fez. Mas, para todo caso, o próximo capítulo promete grandes cenas, tô com muita hype e você já sabe. Gente lendo, acompanhando, tendo novos episódios, informações, capítulos, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, de Black Clover. Mata, né?